Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo de domingo pra gente trocar uma ideia, bater um papo, atualizações numa semana inteira sem o Vasco jogar. Vamos falar de Vasco, né? Antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Quem foi na minha dica ontem se deu bem, foge de data FIFA, que o caminho, as pedras estão ali na Série B. Foi chuva de gols nos jogos onde há uma necessidade muito grande dos dois times que se enfrentam. Hoje, por exemplo, tem... Não, amanhã tem o Ceará e América, que vai ser um jogo interessante, né? O Santos, apesar do América também não brigar por nada, mas o Ceará briga por vaga no G4. O Santos, que já foi declarado campeão matematicamente ontem da Série B, entra hoje para um jogo festivo contra o CRB. É esse jogo aí que eu vou tentar trabalhar gols, né? Porque eu acho que vai sair gol do Santos, o CRB tem que se expor, tem que ir para cima. Então, acredito em mais de um gol do Santos, está pagando loja de 1,93 na 1xBet. Ou então, mais de um gol e meio na partida para você pegar com uma duplinha, enfim. Aí você vai fazer o seu mix aí, tá bom? O link está no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade. Bom, vamos falar aí de Vasco, e isso é uma notícia no Extra, trazida pelo jornalista vascaíno, o Gilmar Ferreira, que ele fala que o Vasco está sendo flertado pela Liga Libra, né? O Vasco está na LF, na LFU, que é Liga Forte União. Aquela que tá o Internacional, tá o Fluminense, enfim, tá o Vasco, tá lá, com outros clubes, inclusive da Série B. Aí o que acontece? O Corinthians saiu da Libra, que tá lá o Flamengo, tá o Palmeiras, tá o São Paulo, e veio para a LFU, para a Liga Forte União. Agora a Libra quer levar o Vasco para lá. Então estão aí tentando seduzir o presidente Pedrinho para largar a LFU e ir para a Libra. A LFU ela já tem contrato fechado de transmissão do Campeonato Brasileiro com a Record, a Amazon e o YouTube através da Cazé TV. Tá com outras propostas para fechar. A ideia deles é arrecadar 1,7 bilhões de reais, tá? Então eles só chegaram na metade disso até o momento, né? E se isso acontecer, a distribuição de grana da LFU ela é diferente da Libra. É 45% dividido em cotas igualitárias para todos os times, 30% de performance, 25% de audiência. Isso eu estou contando os times da Série A, tá? Já a Libra, ela tem uma divisão diferente, não é 45% de forma igualitária. Por isso que o Flamengo bateu o pé e não quer sair de lá, né? É 40% de forma igualitária, 30% de performance e 30% de audiência. O Vasco, para sair da LFU e ir para a Libra, não é um caminho tão simples, não é um rompimento tão fácil. Por quê? Você vai lembrar que no ano passado, a gente denunciou aqui, o Vasco, através dos gestores da 777, assinou um contrato e vendeu 20% dos direitos de televisão do Vasco, cota de TV, para os próximos 50 anos. Uma empresa que chegou para resolver os problemas financeiros do Vasco, né? Antecipando receita de 50 anos, com o Pires na mão. E vendeu por muito barato, 209 milhões de reais, esses 20% por 50 anos, assinaram um contrato. E aí o que acontece? Houve um acordo e um distrato com relação a esse contrato, porque o Grupo Serengeti, que é o grupo que comprou esses direitos aí do Vasco, era o Grupo Serengeti e um outro grupo também. Enfim, eles já haviam adiantado 100 milhões para o Vasco, faltava 109 milhões. Ficou então o seguinte, não vai dar os 109 milhões e o Vasco vendeu 10% dos direitos de televisão para os próximos 50 anos. Então, fizeram aí um desacordo com relação ao que eles haviam assinado. Agora, é a Life Capital, tá? É a Life Capital, é o Grupo Serengeti e a Life Capital. Então, se o Vasco quiser deixar agora a LFU para ir para a Libra,
o Vasco vai ter que pagar a multa e vai ter que pagar os 100 milhões que recebeu de adiantamento para os próximos 50 anos. 10% de cota de televisão. Então é uma coisa mais complexa, não é tão fácil. E segundo o Extra lá, o Vasco está analisando, o departamento jurídico do Vasco está analisando os prós e os contras, o que vai acarretar se o Vasco sair, para ver se o Vasco vai para a Libra, vai para o bloco ali da Libra e sai do bloco da LFU, tá? Então um resumo para quem não está acompanhando essa história de liga, porque a Globo tinha um contrato de televisão até esse ano. A partir do ano que vem vai ser assim. As ligas vão negociar pacotes diretamente com outras empresas. Não é só a Globo que vai transmitir o Campeonato Carioca, não. Ela vai passar na Brasileira, vai passar na Record, vai passar na Amazon, e vai passar no YouTube, tá? No streams. Então é isso. É um novo formato. Depois, eu reclamei muito, né? Falei que tinha que quebrar esse monopólio, só que ainda precisa de melhorar muito a questão profissional, porque ainda ver futebol na Globo é ainda a melhor situação quando você vai falar de narradores, comentaristas, apesar de alguns que não valem, que são horrorosos. Mas quando você vai, por exemplo, para um Amazon para ver transmissão, quando você vai para uma Record, quando você vai, nossa, é pior. É terrível. Então tem que melhorar muito a questão também profissional das outras emissoras que pretendem transmitir o Campeonato Brasileiro. Bom, eu estou tentando gravar aqui, perdendo a concentração, porque meu filho está aqui grita ali embaixo. Mas vamos lá. O CEO do Vasco, Carlos... antes de trazer esse trecho do CEO do Vasco, Carlos Amodeu, só falar o seguinte, o Vasco encara o Inter na quinta-feira. Quinta-feira, o Vasco entra em campo pelo Campeonato Brasileiro. Acho que são 12 ou 14 jogos que o Inter não perde de invencibilidade. Por isso que saiu lá da zona e foi quase para o G4. Ou se não estiver no G4. O Inter vai pegar um Vasco que também em São Januário só perdeu um jogo no ano, que foi aquela goleada para o Criciúma. Mas o Inter, lógico, obviamente, vive um melhor momento e tem um time muito melhor do que o Vasco. Eu fico com medo toda vez que o Vasco fica esse tempo todo sem jogar, volta pior. A notícia que eu tenho é que saiu do departamento médico, liberou o Paulinho Paula, para jogar o jogo contra o Inter. Vai estar à disposição do técnico Rafael Paiva. Então veja bem, a gente vai ter à disposição o Paulinho, o Jair, o Hugo Moura, o Cocão, o Domingues, o Payet, o Coutinho, muitos jogadores de meio de campo. Acho que está na hora, já que ele falou que ia largar esse esquema com 3 atacantes, de fazer um esquema privilegiando o meio de campo. Até porque se não marcar esse time do Internacional no meio de campo, se eles tomarem conta do jogo, esquece que a gente vai tomar muita porrada. O Vasco ainda tem 5 jogos para fazer no Campeonato Brasileiro. O Inter em casa, aí pega o Corinthians fora, o Atlético Goianiense em casa, aí pega o Atlético Mineiro em casa e finaliza contra o Cuiabá, já rebaixado, fora de casa, tá? Essa é a sequência do Vasco. E agora é esperar a semana, porque vai ter jogo do Campeonato Brasileiro. Para finalizar, vou deixar o CEO do Vasco, o Carlos Amodeu, que está bem otimista com relação à situação financeira para o Vasco em 2025, diz que vai ser um marco histórico de receita de patrocinador, né, que ele fala que vai ser recorde ter um recorde previsto de receita de patrocínio entrando no Vasco 2025. Cara, eu acho que tem a ver com o name right, tá? O name right, falei, o Vasco vai começar uma reforma de São Januário, que era para ser agora em janeiro, mas não vai ser, vai ser depois do Campeonato Carioca, e já pode negociar a placa, a fachada, né? Um dos interessados seria a Crefisa, tinha saído que era 509 milhões de reais que a Crefisa ia pagar para poder estampar o nome ali na fachada de São Januário. Pode ser esse um caminho para ser um marco histórico, para ele estar falando isso dessa maneira. Acho que muita grana vai entrar com relação a name rights e outros patrocinadores, visto que o Vasco vai se manter mais uma vez na Série A e vai jogar uma competição internacional. Sul-americano acho que é o mais provável, tá bom? Curte, se inscreve no canal, vou deixar aí o CEO do Vasco. Grande abraço, fique com Deus, saudações vascaínas. A gente deve ter receitas importantes no próximo ano. Nós estamos trabalhando fortemente para que o ano de 2025 seja um marco histórico de receitas de patrocínio no clube. O segundo semestre de 2024 já mostra que provavelmente em 2025 nós teremos aí um recorde expressivo de receitas de patrocínio no clube na sua história. Que boa notícia, hein? Ótimo. Temos também um plano bastante importante para o nosso
o nosso programa sócio-torcedor, onde a gente quer alavancar substancialmente esse número de 65, 70 mil sócios que nós temos, que nós já tivemos uma melhoria importante em relação ao que tínhamos antes, duplicamos, mas a gente não está absolutamente satisfeito com isso, porque a gente compreende, entende o engajamento da torcida do Vasco e sabe o potencial que essa torcida tem de estar junto com o clube em momentos sensíveis como esse momento de reestruturação. Então a gente acredita que 2025 será sim um ano promissor em receitas para o Vasco, embora seja desafiador pelo contexto da reestruturação financeira. Você falou em